Yeah, very much seems to be the case. Sim, parece muito que é esse o caso. Bem, se ele conseguir fazer esses estados árabes lutarem as guerras dele, isso seria, imagino, uma conquista em termos de os Estados Unidos reduzirem seus compromissos globais. Ou seja, ele esperaria que os Estados Unidos transferissem os encargos para os aliados, fazendo com que eles carregassem o peso, o que é bem diferente do que se viu depois da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos cuidavam da segurança de todos os outros estados. Havia acordos comerciais generosos com os estados da linha de frente. E agora, essencialmente, eles têm que fazer os aliados carregarem sua parte do peso. Na Europa, você vê a mesma tentativa de terceirizar novamente a guerra da Ucrânia para os europeus. Noto que Trump fala em acabar com a guerra, mas, ao mesmo tempo, está usando essa guerra para pressionar os europeus a se armarem até os dentes. E é justamente sobre isso que eu quero perguntar a você em relação à Europa. Porque, mais uma vez, esse continente se destruiu em 2 guerras mundiais. E pode-se argumentar que sua vida foi prolongada ao atrelar seu destino aos Estados Unidos, embora como parceiro menor. Mas isso também, é claro, prendeu os europeus numa dependência estratégica muito forte. O objetivo, ao longo das últimas décadas, evidentemente, foi se fortalecer por meio desse poder de barganha coletiva para ter algum tipo de igualdade com os Estados Unidos. Acho que nos últimos 20 anos, qualquer possibilidade de alcançar isso se dissipou. Mas o que vemos é um período muito interessante da história. Ou seja, os Estados Unidos estão perdendo o interesse por uma Europa cada vez mais irrelevante, enquanto os europeus parecem apenas aumentar sua dependência dos Estados Unidos. O que isso diz a você sobre o futuro da Europa? Sim, então o que está acontecendo no mundo é um padrão muito comum de declínio imperial. O que os Estados Unidos estão fazendo não é transferir o ônus da segurança para seus aliados. O que os Estados Unidos estão fazendo é catalisar seus aliados. E essa é uma distinção muito importante. Porque se você pensar bem, não há absolutamente nenhuma razão para a Europa estar em guerra com a Rússia. Se fossem deixados por conta própria, tenho quase certeza de que os europeus concluiriam um tratado de paz com a Rússia, que seria mutuamente benéfico para todos os lados e traria paz à Europa. Se fossem deixados por conta própria, a Arábia Saudita e o CCG buscariam chegar a um entendimento com o Irã o mais rápido possível, certo? Porque os Emirados Árabes Unidos, o Kuwait, o Irã e o Catar não podem se dar ao luxo de manter o Estreito de Hormuz fechado por muito mais tempo. Eles quereriam um cessar-fogo imediato e provavelmente estariam dispostos a pagar $20 mil para garantir um cessar-fogo com o Irã. Se dependesse deles, haveria paz. Mas o Império Americano tem um problema, uma dívida nacional de $40 trilhões. Então, se os Estados Unidos recuassem do mundo, entraria em colapso. A moeda de Seattle iria zero sem a demanda global. Então a única maneira de resolver isso é forçar os europeus, o GCC, os japoneses, os sul-coreanos, os chamados aliados dos Estados Unidos, a continuar subsidiando a economia americana, continuando a comprar dívida dos Estados Unidos. E a melhor maneira de fazer isso é forçá-los a entrar em conflito com seus vizinhos. Japão contra a China, Europa contra a Rússia, o GCC e Israel contra o Irã. E você vende a eles armas superfaturadas, redundantes e pouco úteis. E isso é uma forma de manter o dinheiro fácil ou de continuar financiando a dívida nacional dos Estados Unidos. Há uma notícia sobre países do GCC, acho que eram Oman e Kuwait, que compraram 5.000 mísseis Patriot dos Estados Unidos. Devemos ver mais notícias como essas à medida que avançamos. E esses mísseis Patriot, lembrem-se, ficou provado nesses últimos 3 meses que esses mísseis Patriot, na verdade, não funcionam. Os sistemas de defesa Patriot não funcionam contra mísseis balísticos iranianos. Sabe, seu excelente convidado, Ted Postol, do MIT, explicou com muita clareza que esses sistemas de defesa aérea, na verdade, não fazem nada, que é muito fácil contorná-los.
Mas, de novo, o objetivo não é vencer esta guerra. O objetivo nem sequer é impor esta guerra aos aliados americanos. O objetivo é canibalizar os aliados americanos, forçando-os a comprar sistemas de defesa americanos redundantes e inúteis. Well, to what extent do you think that American plan Bem, could be a até que recipe ponto for você acha que o plano americano poderia ser uma receita para, digamos, reverter o declínio dos Estados Unidos? Porque, se eu fosse olhar para o futuro dos Estados Unidos em comparação com a Europa, eu gostaria de ver o que os tornou bem-sucedidos inicialmente. E bem, quais dessas variáveis ainda estão presentes? Parece que os Estados, porém, teriam mais recursos aos quais recorrer do que os europeus nesse momento. Com, sabe, essas economias em desindustrialização, a falta de coesão entre os diferentes estados. No geral, eu não vejo um bom modelo econômico, nem um lugar claro no mundo, agora que o mundo é multipolar. Então, como você vê esses dois? Bem, eu não chamaria mais os europeus de gigantes, mas esses dois atores. I wouldn't call the Europeans giants anymore, but these two actors. Sim. Então eu acho que os Estados Unidos querem que os europeus vão lutar contra os russos. E não há disposição entre a população europeia para lutar essa guerra. E o que vai acontecer é que a liderança política europeia vai entrar sonâmbula numa guerra com a Rússia, possivelmente enviando forças especiais no início para ajudar os ucranianos. Mas no fim das contas haverá conscrição. Jovens serão convocados para lutar essa guerra sem sentido nas trincheiras da Ucrânia. Isso vai levar a uma revolução política na Europa. E a realidade é... As pessoas estão caminhando sonâmbulas rumo à tragédia e ao desastre. É quase como se estivessem sendo controladas por um controle remoto. É quase como um sistema político zumbi que eles têm hoje em dia na Europa. E fazem isso não porque odeiam a Rússia. Não fazem isso porque os americanos as estão forçando. Fazem porque é o caminho de menor resistência. Porque conceitual, mental e psicologicamente é difícil demais para elas buscar um entendimento com a Rússia. Na cabeça delas, a Rússia é o caminho para Satanás. E elas têm que derrotar a Rússia. Então é falta de imaginação, falta de vontade política. Agora é simplesmente falta de energia. Quero dizer, a realidade é que os europeus são controlados por esses burocratas, que só pensam nas suas enormes aposentadorias e passam a maior parte do dia, sabe, planejando as férias. Então quero dizer, a Europa hoje é apenas uma burocracia ossificada. Ela é simplesmente uma corrosão ao desastre. E não há como evitá-las. They're just sleepwalking into the disaster, and there's nowhere around it. No, well, what you suggest though is Não. the need for Bom, o que você sugere então é a necessidade de uma mudança política interna. Você vê isso? Porque eu consigo interpretar os acontecimentos atuais de duas formas. Por um lado, vemos a liderança política sendo gravemente enfraquecida, ou seja, ela não é apenas impopular, enfrenta uma crise de legitimidade. Por outro lado, quem quer que pareça substituir os antigos, por exemplo, o melhor cenário seria no Reino Unido, onde Starmer é, na prática, substituído por um Starmer mais jovem, mas mais ou menos igual. É só uma repaginada. E fica a impressão de que mesmo na França, se Macron desse lugar a alguém como Le Pen, ela seria realmente tão diferente. Quero dizer, você vê apenas eleições simples, ou teria de haver uma mudança, algo como uma mudança de regime, essencialmente uma transformação de todo o sistema político. Acho que a Europa está caminhando para muitos problemas. Acho que boa parte da oposição na Europa é controlada, como você aponta. Veja a Espanha. Há alguns fins de semana, 50 mil migrantes invadiram Ceuta, um enclave espanhol no continente africano. E isso foi algo coordenado e direcionado pelas autoridades marroquinas como uma espécie de instrumento de pressão política. Isso colocou uma pressão enorme sobre uma coalizão de esquerda liderada por Pedro Sánchez, na Espanha. Então dá para imaginar que diante de toda essa pressão eles provavelmente vão perder a eleição para quem? O Vox. E o líder do Vox demonstrou ser uma pessoa pró-sionista, pró-Israel e pró-guerra.
pro-Israel, pro-war individual. So it's kind of absurd situation where Então é uma situação meio absurda. Se você se opõe ao Império Americano, eles vão financiar grupos de oposição. E então vão usar todos os recursos deles para minar sua credibilidade e exercer uma pressão enorme sobre a sua população. Então o Império ainda tem muitas ferramentas à disposição para impor sua vontade às populações europeias. E eu acho que, para os europeus, nos próximos 10 anos, eles vão ficar presos a cumprir as ordens do Império Americano e das forças sionistas. E esse não é um futuro muito otimista para os europeus. A realidade é que temos uma sociedade em declínio. E os Estados Unidos e a Europa são, em grande medida, sociedades em declínio. É impossível deter esse declínio. A única questão é com que rapidez ela morre. Bem, se você olhar para elas, mais uma vez, grandes potências em declínio vão se envolver em mais guerras. Uma delas, é claro, é a guerra na Ucrânia. Mais uma vez, os europeus ficarão mais dependentes dos Estados Unidos enquanto essa guerra continuar. Mas, ao mesmo tempo, por quanto tempo essa guerra pode realmente continuar? Porque, neste momento, ela está escalando rapidamente, muito depressa, dentro do limite de continuar sendo apenas na Ucrânia. Se, mais uma vez, daqui a alguns meses, a Ucrânia começar a entrar em colapso, e não estou dizendo que isso aconteceria neste inverno de 2026, ainda assim veremos enormes problemas na linha de frente, a questão do efetivo. Obviamente, agora eles já não têm mais defesas aéreas, e os russos decidiram retaliar fortemente as escaladas da OTAN e as escaladas ucranianas, bombardeando intensamente cidades ucranianas e até impondo um bloqueio naval ao longo de toda a sua costa no Mar Negro. Então isso já não parece muito estável. Esse era o cenário ideal para os Estados Unidos e os europeus. As linhas de frente permaneceriam mais ou menos inalteradas e ucranianos e russos simplesmente se desgastariam gradualmente até a exaustão. Isso parece estar chegando ao fim, porque aparentemente estamos chegando a um ponto de ruptura. Então, como você vê o desenrolar dessa guerra? Porque parece cedo demais para os europeus enviarem sua própria população. Não há disposição para isso. Até alguns dos países mais russófobos ainda não querem enviar essa opção, ao que parece. Então essa não é uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Se fosse uma guerra entre a Ucrânia e a Rússia, ela nem teria começado. Zelensky teria assinado um tratado com a Rússia desde o primeiro dia para evitar o conflito. Isso é claramente uma guerra entre a OTAN e a Rússia. Zelensky é claramente um ator pago. Ele é literalmente um ator pago. Ele é um representante da OTAN. E você está certo. Na linha de frente ucraniana, eles estão exaustos. Estão sem efetivo. São muito circuitos. O Moralsty, you're going to ask, continuar OTAN ou Gary to report externa statement? This war can drag on for a long time. Um desdobramento realmente preocupante é que algumas semanas atrás houve um ataque de drone ucraniano contra um navio cargueiro iraniano que transportava mercadorias no Mar Cáspio. O Mar Cáspio fica, na verdade, bem longe da Ucrânia. Então os ucranianos fizeram questão de atacar o navio e depois anunciaram isso. E acho que o que eles estavam dizendo era que a ambição dele é arrastar os americanos para a guerra na Ucrânia, unindo as duas frentes, certo? Mostrando que Rússia e Irã são aliados. Se você quer derrotar o Irã, precisa derrotar a Rússia também. Os americanos não têm interesse em unir as duas frentes, então Zelensky teve que pedir desculpas aos iranianos. Mas podemos imaginar que esse tipo de postura vai continuar, porque a OTAN está desesperada para forçar os americanos a apoiar esta guerra na Ucrânia. E por isso, acho que esses ataques no Mar Cáspio, esse ataque contra os interesses iranianos, vão continuar. Então não acho que essa guerra vá acabar. Acho muito mais provável que a guerra na Ucrânia se funda à guerra no Irã. E esse contágio, esse efeito dominó, vai continuar se espalhando. Outra área de disputa,
Outro ponto de tensão no mundo é o Mar do Sul da China. Portanto, Taiwan sempre será um ponto de tensão entre o Japão e a China. E acho que a Coreia do Norte pode entrar no campo de batalha mais cedo ou mais tarde. Bem, isso é interessante, porque os norte-coreanos já entraram, e de forma significativa, no campo de batalha ucraniano. Mas dá para ver que essas três potências, Rússia, China e Irã, representam as três principais potências na parte ocidental da Eurásia, na parte oriental e na parte sul. Então esses são os três principais rivais dos Estados Unidos. Mas até certo ponto, vemos a Rússia e o Irã se aproximando bastante. Mas até que ponto você acha que os chineses podem se envolver, seja na guerra do Irã ou na guerra da Ucrânia, ou até que ponto eles já estão envolvidos? Então essa é uma estratégia geopolítica chinesa clássica. Manter a neutralidade para maximizar as opções. Durante muito tempo, a China tentou se manter afastada da guerra na Ucrânia e da guerra no Oriente Médio. A China sempre manteve distância da guerra na Ucrânia e tem cumprido muito bem as sanções americanas contra a Rússia. Essa guerra no Oriente Médio afeta diretamente os interesses chineses, porque a China obtém muito petróleo e energia do Oriente Médio. Por isso, a China trabalhou intensamente nos bastidores para buscar uma solução diplomática. Não acho que o primeiro cessar-fogo teria acontecido sem a intervenção chinesa. E acho que a China insistiu muito para que as duas partes, tanto os iranianos quanto os americanos, respeitassem o memorando de entendimento. Uma coisa realmente interessante que os chineses fizeram foi cortar as importações de petróleo em pelo menos 50%. E o motivo de os chineses terem feito isso foi estabilizar os preços do petróleo, dar a Trump um tipo de incentivo político para buscar a paz com os iranianos o mais rápido possível. Então os chineses fizeram muito para tentar encerrar a guerra no Irã o quanto antes. Mas os americanos o que estão fazendo é irritar a China, impondo novas tarifas, sancionando muitas empresas chinesas e incentivando o Japão a se remilitarizar. Neste momento, há um Quad acontecendo no leste asiático: Japão, Índia, Filipinas e Austrália. Podemos imaginar que os Estados Unidos estão puxando muitos fios nos bastidores. Então, embora a China queira buscar um entendimento com os Estados Unidos parecem determinados a estrangular a China. E há muitos nos Estados Unidos que veem a China como a verdadeira ameaça. Quando o império está em declínio, ele caminha sonâmbulo rumo ao desastre. Então, na verdade, não há motivo para a China ajudar o Irã e a Rússia. Mas os Estados Unidos estão dando à China muitos motivos para fazer isso. Então podemos esperar muito mais pontos de cooperação entre Rússia e Irã. Algo muito interessante de observar é a rota do Ártico, certo? A China tem algo chamado Dilema do Estreito de Malaca. Ou seja, a maior parte do comércio chinês passa pelo Estreito de Malaca. E o Estreito de Malaca pode ser facilmente bloqueado. Por isso, nos últimos anos, a China tentou criar uma Rota da Seda do Ártico, e isso está indo muito bem. Mas isso envolve cooperação direta com a Rússia. Sempre vemos que, de alguma forma, a China está incluída em todos esses conflitos. Por exemplo, quando o general Keith Kellogg defendia porque era uma ideia tão boa travar essa guerra contra a Rússia, ele dizia que usamos os ucranianos para tirar a Rússia do tabuleiro dos grandes rivais. E isso vai nos permitir focar na China. E, ao mesmo tempo, há todos esses senadores americanos e diferentes comentaristas dizendo que, bem, pelo menos enquanto a guerra no Irã continua, conseguimos cortar o acesso dos chineses a recursos importantes. Scott Bessent também defendia esse ponto. Então, parece mesmo que a China é mais uma vez o alvo final aqui. Eu queria perguntar sobre o clima na China. Porque se os chineses reconhecem que um objetivo central de enfraquecer a Rússia ou cortar recursos essenciais do Irã é prejudicar a China,
Como você vê a China se preparando para a possibilidade de um conflito com os Estados Unidos? Ou quais seriam os possíveis caminhos para isso? Porque já podemos ver uma possível terceira guerra mundial sendo desencadeada pelo Oriente Médio. Podemos vê-la começando, talvez na Europa, por causa desta guerra com a Rússia. Mas você vê um caminho também na Ásia? Então, eu acho que o principal ponto de tensão no leste asiático será a Coreia do Norte. E esta é a minha lógica. Neste momento, a China quer se reunificar com Taiwan. E essa é a principal agenda política da China. Mas a China não quer retomar Taiwan pela via militar. Isso seria um desastre e não acabaria bem. A China quer criar influência econômica e política para se reunificar com Taiwan. A líder da oposição em Taiwan, uma mulher chamada Cheng Li-won, visitou a China há alguns meses e foi recebida pelo presidente Xi Jinping. Ela tem muito interesse na reunificação e provavelmente vencerá a próxima eleição geral em Taiwan. Portanto, a China acredita que, com o tempo, Taiwan e China se reunificariam pacificamente. E isso seria, sem dúvida, o grande triunfo político do Partido Comunista. Isso acabaria com o sentimento de humilhação da China, desde quando as potências ocidentais vieram para dividir a China, sabe, para reparti-la em diferentes pedaços. O problema é que os japoneses afirmaram que Taiwan é central para os interesses estratégicos do Japão. Isso porque o Japão depende do comércio global. E se a China tomasse Taiwan, poderia usar Taiwan para impor um embargo ao Japão e bloquear o acesso japonês ao Sudeste Asiático. Então, o Japão não permitiria a unificação de Taiwan com a China. E, de fato, nos últimos meses, a primeira-ministra Takeuchi desencadeou uma onda de remilitarização. E ela vem promovendo uma estreita cooperação militar com a Índia, as Filipinas e a Austrália para enfrentar o que eles percebem como a ameaça chinesa. Agora, a estratégia geopolítica chinesa é tentar evitar uma guerra cinética. A China não gosta de travar guerras, por vários motivos. E o que aconteceu foi que em maio, logo depois de Trump e Putin visitarem a China, o presidente Xi Jinping fez uma visita pessoal à Coreia do Norte. E eu acho que a lógica disso é usar a Coreia do Norte como ponto de pressão contra o Japão. Porque se a Coreia do Norte estiver lançando mísseis no mar do Japão, isso vai apavorar a população japonesa. E além disso, a população japonesa já não quer se remilitarizar. Houve muitos protestos contra a agressão do Japão. Então a grande esperança é que, usando a Coreia do Norte como ponto de pressão, Japão e China possam chegar a um acordo por meio de Taiwan. Mas infelizmente acho que os americanos estão tentando cooptar o sistema político japonês. Então o Japão anunciou recentemente que estava formando uma CIA, que é claro seria moldada na CIA americana. Também podemos imaginar que eventualmente o Japão vai formar um FBI, uma NSA, basicamente criar dentro do Japão a infraestrutura do Estado Profundo americano, para que os Estados Unidos possam impor sua vontade por meio dessas agências de inteligência no Japão. Então, os Estados Unidos estão tentando transformar o Japão em um Estado vassalo e usá-lo como peão neste grande jogo contra a China. Acho que é assim que a situação geopolítica vai se desenrolar no leste asiático. E os chineses entendem isso. Eles são muito pacientes e pensam estrategicamente no longo prazo. E se a China trouxesse a Coreia do Norte para o cenário, há muito pouco que o Japão pode fazer em relação à Coreia do Norte. Sim, também não é um país com o qual você queira entrar em guerra. Bom, o que haveria a ganhar? E só para uma última pergunta, como você teve bastante sucesso em muitas das suas previsões, no que você está de olho neste momento? Ou o que tira o seu sono à noite? Você vê alguma tendência preocupante acontecendo?
Sim, acho que a sociedade é muito mais volátil do que imaginamos. Então estamos focando no quadro geopolítico, mas essas sociedades são barris de pólvora. Se você vai à Inglaterra, à França, à Alemanha, à Espanha, a população está realmente insatisfeita com a situação atual. Estou em Los Angeles e é a minha primeira vez nos Estados Unidos em 2 anos. E os sinais de um declínio sem precedentes estão por toda parte. Não consigo acreditar que os americanos estejam satisfeitos com preços absurdos dos alimentos. Aliás, não sei se você teve a chance de visitar os Estados Unidos recentemente. A comida nos Estados Unidos é puro veneno. Estou aqui há 4 dias e todos os dias tive diarreia. E pago muito dinheiro por essa comida. Faço questão de ir a bons restaurantes. Mas eles colocam alguma coisa na comida, sejam organismos geneticamente modificados, algum tipo de hormônio de crescimento, ou o que for. Isso está fazendo meu estômago se revoltar contra mim. E meu organismo está tendo problemas para lidar com a comida americana. E todos os europeus dizem isso. Os europeus vêm aos Estados Unidos e não conseguem acreditar no puro veneno que os americanos estão comendo. Então eu não entendo por que o povo americano está aceitando essa porcaria. E acho que em algum momento haverá um estopim e vocês vão ter muita violência nos Estados Unidos. Então acho que isso é algo de que as pessoas não têm consciência. Estamos focados demais nesses pontos de conflito e não reconhecemos que dentro de todas essas sociedades, as pessoas, a população, estão extremamente inquietas, extremamente frustradas com a liderança política. E, a qualquer momento, as coisas podem explodir. Mas você vê algo parecido na Europa? Porque, bem, de novo, acho que a Grã-Bretanha parece muito estável. Na França, de vez em quando, há alguns generais prevendo uma guerra civil. E, claro, na Alemanha também há. Acho que a cultura política está ficando um pouco sombria. Quer dizer, quando você começa a se referir à sua oposição política como inimigos ou traidores, já não dá mais para ver uma mudança pacífica de poder. E os alemães simplesmente... Bem, Merz, o chanceler, fez recentemente esses acordos secretos, nos quais ele estava vendo como tirar a autonomia de alguns estados da República caso eles votem do jeito errado, porque os consideravam amigáveis demais à Rússia. O que significa que, aparentemente, eles não são tão favoráveis à guerra. Então, como você vê a estabilidade política na Europa? E claro, há essa camada separada, a União Europeia, que está tentando garantir que as pessoas não votem do jeito errado e manter tudo como está. No entanto, quanto mais ela mantém tudo como está, mais as tensões vão se acumulando. Então parece que isso realmente não pode durar para sempre. Sim, então uma boa analogia histórica são as revoluções de 1848 na Europa. Se você volta ao ano de 1840, é muito parecido com o que a Europa é hoje. Há mal-estar econômico, há muita desigualdade, há muita corrupção, há uma elite distante. Mas há paz na Europa, e parece que a população não está feliz, mas não vai se rebelar. Só que alguns anos depois, por causa das mudanças climáticas, por causa dos padrões meteorológicos, há uma fome generalizada a todos. E aí o que acontece é o seguinte, não me lembro do ponto de partida exato, mas em uma nação há uma revolta popular e no dia seguinte toda a Europa está em chamas. Então acho que essa guerra no Irã vai criar fomes no mundo todo, especialmente na África. Vai fazer os preços dos alimentos dispararem nos Estados Unidos. E eu não sei qual é o limite de tolerância da população americana à dor. Então é impossível prever quando essas coisas vão acontecer. Mas acho que os ingredientes já estão aí, e tudo que você precisa é de uma faísca. E uma faísca pode ser, possivelmente, uma inflação massiva causada por essa guerra no Irã. Essa é uma questão que a gente não abordou. A crise econômica pendente. Quer dizer, essa é outra coisa que aparentemente não pode continuar para sempre.
Mas vamos ter que deixar isso para a próxima vez, a menos que você tenha uma resposta rápida. Para onde estamos indo? Where are we headed? Well, I think we're heading towards total financial Bem, collapse. eu acho que estamos caminhando para um colapso financeiro total. Acho que a economia dos Estados Unidos é simplesmente um esquema Ponzi. Há tanto a bolha do crédito privado, que vale cerca de 2 trilhões de dólares, quanto a bolha da inteligência artificial, que também envolve trilhões de dólares. E essas bolhas não são sustentáveis. Acho que quando elas estourarem, toda a força da dor econômica vai se manifestar. Bom, com essa nota feliz, muito obrigado por dedicar seu tempo. Eu sempre aprecio com você. Muito